Oi, Lu, vou já te chamar aqui. Moderador. Opa. Oi, Lu, deixa eu te adicionar aqui, tá? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Leide. Deixa eu adicionar a Luane. Vamos convidar a Lu aqui. Vamos lá, bom dia, obrigado por vocês estarem aqui. Aqui o Lu recebeu o Lu. Aí, Bom dia, maravilhosa, tudo bem? tudo bem, tudo bem. Bom, Lu, eu vou falar um pouquinho do que é a live, né? Entre Vozes e Silêncios, porque para as pessoas que estão aqui, que vão chegar e que vão assistir depois, né? Eu até escrevi aqui para não esquecer nada. Mas a nossa live, então, quero entre Vozes e Silêncios. Eu quero dar boas-vindas a você e a todos. E quero dizer que não é apenas uma live entre Vozes e Silêncio, é um movimento, né? Que surge, que abre um espaço quando nasce das vezes que a gente cala para não ferir, ou quando a gente grita por não suportar a dor, né? Então, depois vem aquele momento de desequilíbrio, de culpa, de julgamento, mas hoje nós estamos aqui justamente para isso, para acolher, para dar a mão, para olhar sem julgar, né? Essa é a intenção. E para lembrar que entre vozes e silêncios, o importante é que ninguém precisa caminhar sozinho. Não é mesmo? E Exatamente. aí eu quero apresentar assim a Lu com o meu olhar de Jana, mas depois a Lu vai dizer quem é ela, né? Para mim, a Lu, ela é uma estudiosa, ela é a voz da consciência da cachorrinha dela, viu, gente? E ela adora, assim como eu, cheiro de livro novo. Ai, alguém que ama esse cheirinho, eu também amo, viu, Lu? Ela é artista, gente, ela é incrível. Seguem ela lá no perfil dela, porque ela é artista, ela é artista. Ela é criativa, ela é organizada. Lu, ela veio trazer pra gente toda a leveza dela, ela é incrível, gente. E agora eu quero que a Lu se apresente aí no olhar de Luane Rocha. Que delícia de apresentação, Jana. Muito obrigada pela tua visão sobre mim. E esse movimento ele é tão importante, tão rico, que na hora que você me mandou a mensagem eu fiz ok. Entre vozes e silêncios, fala tanto sobre a minha história, e sobre a minha jornada. A menina que cresceu se escondendo atrás das pernas da mãe, enquanto todos os irmãos eram vistos, eu era a menina estranha que se escondia atrás dos livros e das pernas da mãe. Então, eu dizia que eu era o ET da minha família, porque eu sempre fui a diferente. Mas vamos lá, minha senhora, depois de tanta essa apresentação maravilhosa, me emocionou. Eu sou Luane Rocha, eu sou terapeuta sistêmica. Eu decidi ser terapeuta porque por muito tempo eu vivi perdida de mim, fazendo para o outro, ajudando o outro. Eu me senti insegura, empacada num trabalho que eu não gostava mais, me comparava o tempo todo e não via o meu real valor pessoal, aquilo que florescia de dentro de mim. Então eu decidi que eu não queria mais passar por isso, de esconder essa parte tão importante de mim e que outras mulheres também precisavam sair desse limbo do se esconder, de parar de fingir que elas não são boas, de parar de fingir que elas não são capazes, de se fazer de pequena, de viver sobrecarregada, dizendo sim para todo mundo. Eu decidi ajudar outras mulheres, guiar outras mulheres a fazer o que eu fiz. O processo de se reencontrar. Reencontrar essa leveza que hoje eu consigo transparecer. E essa leveza veio de um lugar, ocupar o meu lugar no mundo.
O meu lugar enquanto esposa, enquanto terapeuta, enquanto colega e parceira de trabalho, porque nesse lugar eu não carrego o peso de ninguém. Eu só vou para a vida com a força de tudo o que eu vivi. Então, vir para esse movimento tão importante de vozes, para elevar vozes, foi um prazer esse convite, Jana. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Quando eu mandei o convite que você falou, eu topo, eu falei, ai, que lindo, gratidão. Muito, muito bom ter você aqui. É muito bom trazer essa leveza, né? Trazer essa consciência que essa live, Lu, eu pensei nisso tudo, em todos esses momentos que a gente vive, né? Mas também eu atendi uma pessoa, né? E, e é um rapaz, tá? E ele já tinha tentado tirar a própria vida algumas vezes. E porque ele não conseguia ser quem ele era, né? Ele, ele não conseguia dar voz aos sentimentos dele, né? E aí já vem algum tempo eu pensando como falar isso de uma forma leve, como trazer para as pessoas a importância do apoio, né? Como trazer para as pessoas o olhar para o outro sem julgar, como trazer para. Porque às vezes a gente está ali rindo, a gente está se comunicando, a gente está falando, a gente está vivendo aos olhos de todo mundo, mas na verdade nós estamos sobrevivendo. A Uhum, gente está tentando esconder no sorriso a dor que habita aqui dentro, sabe? uhum. Com esses atendimentos, eu aprendi muito. E aí eu falei, cara, eu preciso de alguma forma levar essa voz para o mundo, né? E mostrar para as pessoas o quanto é importante você ter uma mão estendida, um ombro amigo, né? Então, Lu, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui, mas conta pra gente, você já falou um pouco da criança que você foi, da sua adolescência ali, a gente quer saber um pouquinho também, a gente quer saber quais foram os primeiros obstáculos ou aquele obstáculo que te fez cair, te fez ir até o fundo do poço, mas também, se você está aqui hoje é porque você encontrou o caminho de se levantar, né? Sim. Quando você trouxe no início da live que ela é uma artista, eu achei curioso porque eu estava aqui pensando, qual era o sonho da minha criança? O que eu queria lá na infância? E eu me lembro que eu queria ser famosa. Ai, que Eu queria ser atriz, eu queria aparecer, eu queria que o mundo me visse. Porque eu cresci dentro de uma família grande, nós somos em 4 irmãos, mais o meu pai e minha mãe, então tinha sempre muita gente na casa. E eu, por ser quietinha, sempre ficava escondida, eu não dava trabalho, eu era boa menina, boazinha. E isso hoje, agora adulta, me trouxe um prejuízo, porque aí eu percebi que eu tinha desafio em me posicionar, em dizer para as pessoas: não, esse é o meu limite. Então, quando eu olhei para minha criança e pensei, o que ela queria quando ela estava lá, né? Eu queria aparecer, eu queria ser famosa, eu queria ser artista, eu queria ser atriz. Então, eu acredito que um pouco disso acaba reverberando no meu trabalho hoje. Quando eu venho para a rede social, eu faço um vídeo encenando a minha, como é que chama? É alter ego, alter persona, eu não sei como é que chama, mas a minha persona é Gabriela. Então eu encarno o artista para interpretar a Gabriela para o meu público. E essa Gabriela, ela nasceu de um lugar de muitas mulheres atendidas que eu via que, gente, a quantidade de mulheres que fazem mais pelo outro do que por elas mesmas, e eu fui essa mulher, e talvez você também tenha sido, Jana, é surreal. É surreal. Eu acredito que esse foi o início do fundo do poço para mim, quando eu me vi estendendo a mão para todo mundo e me afogando. Recentemente eu tive uma visão sobre essa salvadora que existe em mim. Ver vocês aí, se que estão assistindo, se faz sentido e se vocês se conectam. Uma amiga me disse: Lu, como é que você vai salvar todo mundo se você não está conseguindo nem salvar você mesma? E a visão que me veio foi: eu no fundo do mar, com um monte de gente presa em mim e me puxando para baixo.
E quanto mais eu tentava subir para a superfície para respirar, essas pessoas me puxavam para baixo. E o que eu precisei fazer? Me desvencilhar dessas mãos, subir para a superfície, respirar, avistar um barquinho, subir nele, encontrar boias, para aí sim eu jogar essas boias para que quem quisesse se salvasse. Olha, eu vou falando e vou me arrepiando, porque essa é a maior lição que eu levo de toda essa jornada que eu tenho vivido. Eu não salvo ninguém, a não ser a mim mesma. Eu só consigo apoiar e guiar aquele que estende a mão e diz assim, ó, eu preciso de apoio. Porque tentar forçar alguém que não quer ajuda não funciona. Então, o fundo do poço para mim foi eu tentando salvar todo mundo e me afogando no meio do caminho. E aí a minha criança não tinha sonho, a minha adolescente não tinha coragem e a minha adulta era fraca. Eu me vejo em você em diversos aspectos, viu? Aí é o que eu costumo, eu sempre costumo falar, né, que muitas vezes a gente tá ali e a gente acha que assim, aquela pessoa ali tá precisando tanto, eu posso ficar para depois. O que eu estou passando é muito menor do que o que outras pessoas passam, não é assim? E aí a gente sempre acha que o nosso sofrimento, a nossa dor, ela não precisa ser olhada agora. Tem outras dores que podem e devem ser priorizadas, né? E então é nesse momento em que a gente se afunda, né? É nesse momento que a gente deixa de olhar para a gente para olhar para o outro, achando que a gente vai ser útil para o outro. E assim, sabe, Lu, às vezes a gente até é útil para o outro ali naquele momento, mas a que preço? Às vezes fazer isso, a gente tira do outro a capacidade dele viver o processo dele. Porque eu tô tentando tirar ele de um limbo que aquela pessoa ainda não tá. Eu quero tanto salvar aquela pessoa, eu quero tanto tirar ela do limbo, mas ela não tá pronta. Ela precisa viver a jornada dela para que ela esteja pronta para sair daquele limbo que ela tá. E quando a gente tenta tirar essa pessoa à força, é nesse momento em que o nosso ego grita, que a gente deixa de querer apoiar e ajudar e passa a querer salvar. E no momento em que a gente tenta salvar alguém que quer se afogar, a gente se afoga junto. É isso, exatamente isso. Ô Lu, e deixa eu te falar, teve algum momento assim que você, da sua vida, que você sentiu que o caminho não seria tão fácil quanto você imaginava? Eu acho que em todos os momentos da minha vida eu senti isso. Porque assim, Jana, eu sou uma aquariana que por muito tempo foi difícil de lidar, tipo, opinião forte, a minha verdade era absoluta, eu batia de frente com todo mundo, eu era desconfiada. Então, eu tinha desafio de dar passos confiando nesses passos. Eu levei um tempo para aprender isso. Então, no trabalho, eu batia de frente, eu era aquela pessoa que ia até o fim, até conseguir. E a minha opinião era a opinião absoluta. Então, eu conseguia, assim, o que eu queria, mas ao mesmo tempo eu afastava pessoas que eu gostava. Era desafiador ser assim. E eu só percebi isso depois de muito tempo. Então, ao longo dessa jornada, eu tive desafio em conseguir criar relacionamentos, porque eu era desconfiada. Então, eu sou a pessoa de poucas amigas. Nunca tive aquela multidão de amigas. Poucas amigas. Quando eu decidi investir em autoconhecimento, eu pesquisei, para ter certeza absoluta que eu estava dando o passo certo. Eu não confiava em mim. Então, eu mesma dificultava todo o processo por não confiar. Por colocar empecilhos e pedras que não precisavam ao longo do caminho. Eu me cobrava muito. Essa cobrança, ela diminuiu um pouquinho o volume. Ela ainda fica aqui às vezes, aparece a neura, né? Eu chamo ela de neura. Ela grita aqui na minha cabeça e eu mando um silêncio. Bruno, já assistiu Luca? Não, Tem um desenho da Disney que chama Luca. E ele tem essas vozes que gritam na cabeça dele, e ele grita pro desenho, para essas vozes assim, ó, silêncio, Bruno. O meu Bruno chama Neura. Eu digo silêncio, Neura. Não, não começa, não.
Mas, gente, alguém que tá aí na live já se sentiu assim também, de ter essas autocobranças, né? Vão falando aqui pra gente, vai compartilhando com a gente também, aonde vocês estão se identificando com o que a gente está falando, porque a gente gosta de saber também. Porque a Sim. live aqui no Instagram, ela é gostosa quando a gente faz assim com collab, com duas pessoas, né? Mas eu gosto também de ouvir a opinião das pessoas que estão ali, né? Porque a gente, se é sozinha, parece que você está falando sozinha ali, né? É você e a voz da sua consciência. Mas é gostoso a gente ouvir, porque eu me identifico muito, sabe, com isso também, assim. Eu me cobro muito, eu acabo me cobrando mais de mim do que do outro, sabe? Uhum. Eu cobro de mim que e aí entra aquela questão, né, Lu, de julgamento também. A gente se julga muito, né? E o autoconhecimento, você falar, e quando eu entrei para o autoconhecimento, foi um momento em que eu pesquisei muito. Eu fui buscar o autoconhecimento porque eu achava que eu precisava encontrar e entender a Janaína que habitava em mim, né? Então, assim, porque ela estava ali, às vezes ela era de um jeito, às vezes ela era de outro, e aí eu falava, gente, e aí? Cadê a sua coerência, Janaína? Onde que você. Porque às vezes a Janaína era muito boazinha, mas às vezes a Janaína se sentia muita raiva, e aí na hora que a Janaína se sentia com raiva, eu falava assim: não, não pode, né? A gente sempre acha que sentir raiva é É ruim, que não ruim. pode, né? Então aí eu vinha a questão do auto-julgamento. E aí é bom você escutar você falar isso também, né? Que tem as suas vozes, a sua neura, que você fala silêncio, neura. Nunca pensei em dar voz para minha, não, em dar nome para minha, Nome. mas eu vou começar a dar nome para ela também. É porque se a gente for ver que a gente tem milhares de pensamentos todos os dias e nem todos a gente consegue parar para prestar atenção, essa vozinha que quer te sabotar, que quer te paralisar, que quer fazer você, que quer te diminuir, ela precisa se tornar tangível para você olhar para ela e falar assim, ó, ok. Eu entendo que você existe, em algum momento você é importante, mas nesse momento, ó, silêncio. Fique quietinha. Jana, uma coisa que você trouxe que eu achei interessante, o motivo que fez você fazer essas lives, que de um cliente que tentou o suicídio e tudo mais, tentou tirar a própria vida. E que isso aconteceu porque ele estava muito perdido. Isso é muito curioso, porque a pergunta que me fez virar a chave de buscar apoio foi: quem é a Luane? Quem é essa mulher que habita aqui dentro? Eu pergunto para quem está assistindo: quem é você? Quem é a mulher, o homem que habita esse corpo? O que ele gosta? O que gosta de comer, o que gosta de fazer, o que gosta de se divertir? Porque quando a gente está tão no limbo, tão no silêncio e tão perdida, essas perguntas que parecem simples, elas se tornam tão distantes que você vai pro limbo, e aí a vida deixa de ter graça, porque você tá vazia de si mesma. Eu costumo dizer para as minhas clientes que eu vou trazer ela de volta para casa. E o que é de volta para casa? É de volta para a carne dela. É de volta para ela. Ela foi tanto para fora, que ela tá assim, ó. É como se ela estivesse numa encruzilhada, numa estrada, com 4 ou 5 caminhos diferentes. Todos ela quer seguir, mas não sabe qual ela tem que ir primeiro. Primeiro ela volta, observa, para depois fazer essa escolha importante. E você sabe, ontem eu tive um atendimento, né, Lu, e uma cliente, e aí eu falei para ela assim, porque daí ela falou, ai, por que tá acontecendo? Ela expôs o que estava acontecendo e eu falei para ela assim, não existe o fora, tá tudo dentro. E aí quando eu falei assim, ela fez assim, ai meu Deus, eu não tô entendendo, como assim? Né? E aí, porque era justamente onde eu queria que ela tivesse, dentro e não fora. Porque quando ela tá olhando tudo que tá fora, ela tá se perdendo dela mesma. A gente precisa olhar o que tá dentro, cuidar do que tá dentro, porque quando a gente cuida do que tá dentro, né, Lu, melhora o que está fora.
E, e aí, Lu, e eu fico assim, e o que me fez, na verdade, é porque teve um momento que a gente fala assim, ela, né? Mas a gente, essa pessoa que me inspirou a live é um homem. E às vezes a gente acha que o homem não sofre, que o homem não passa por desafios, que o homem não passa por tristeza, que ele não sente, né? Porque eles têm aquela armadura de não demonstrar o sentimento, porque eles foram criados para não demonstrar sentimentos, né? E aí, às vezes, a dor deles é tão grande porque eles. E aí eles não se sentem nem no direito de expressar, de procurar ajuda, né? É, e quando esse cliente chegou para mim e ele falou, começou a falar, ele falava assim, eu nem sei se eu tenho direito de falar isso. Porque eu sou homem, essa fragilidade é feminina, não é masculina. Então aí você via assim, que viu o julgamento dele, mas viu um preconceito estabelecido pela sociedade em si, né? E aí foi nesse momento que eu falei, nossa, nós somos todos um, independente de homem ou mulher, todos nós temos fragilidades e todos nós necessitamos desta mão estendida, Sim, né? Desse sim. apoio, dessa boia, como você falou, para não deixar que a gente se afogue, né? Então, eu acho que isso é uma reflexão também, porque às vezes a gente acha que o sexo frágil, né, é sempre a mulher, e a gente não olha a fragilidade do masculino também, né? Eles também têm sentimentos, eles também têm limitações que assim, a gente sabe que as limitações somos nós que nos colocamos, mas tem limitações que vêm para a nossa mente, para a nossa vida, né? Porque são imposições da sociedade, né? E isso me traz muito querer olhar para as pessoas, querer olhar para o ser humano, sabe? Eu gosto muito de uma frase que fala assim, que o divino que habita em mim é o mesmo divino que habita em você. Então eu acho que assim, que habita no outro em geral, né? E aí é bom a gente olhar isso. E aí eu fico pensando dessas dificuldades que a gente está falando emocional. E a gente sabe que tem dificuldade emocional, dificuldades familiares, dificuldades financeiras, né, Lu? Quem nunca passou por elas? Uhum. Sim, sim, todos nós passamos. E isso que você trouxe com relação a seu cliente ser um homem, uma coisa que a constelação me trouxe, que a filosofia sistêmica me trouxe, é que nós somos polaridades. Nós estamos num corpo feminino, o homem está num corpo masculino, mas não significa que dentro de nós não exista a polaridade masculina também. Então, muitas vezes as pessoas olham para a mulher como a fragilidade, porque sim, nós somos seres, a gente não tem a mesma força que um homem, força física. Isso. A gente tem outro tipo de força, mas a força física é do homem. A nossa força muitas vezes está na palavra, no gesto, tá? Em chamar a pessoa para conversar, em acolher. Esse é o jeito essa é a força feminina que muitas pessoas veem como a fragilidade, como a vulnerabilidade. Mas é por falta dessa energia feminina que o mundo tá o caos que está. É tanto para fora, tanto para o mundo, tanto para fazer, que as pessoas estão esquecendo de olhar para dentro, porque o olhar para dentro é feminino e o feminino é desvalorizado. Então, isso que o seu cliente trouxe de eu não tenho direito de estar cansado, poxa, meu pai do céu, todo ser humano tem direito de estar cansado, todo ser humano Sim. tem direito de carregar, de dizer assim, ó, eu não quero mais, aqui deu, acaba aqui. Eu Acaba aqui. amo esse termo, acaba aqui. Acaba aqui. Porque ainda bem que esse seu cliente conseguiu levantar a mão e pedir ajuda e começar, acredito que ele esteja saindo desse lugar que ele está se sentindo nesse momento, sabe? Entender que dentro de nós existe polaridade feminina e polaridade masculina e que a gente carrega elas para sempre. Sim. Ô Lu, e teve alguma vez na sua vida que você pensou em desistir? Eu falei sobre isso esses dias nos meus stories. Não é, eu saí de um lugar onde eu sempre fui
do corporativo. Eu sempre trabalhei para empresas e o meu sonho era crescer dentro do corporativo. Então, na minha visão de mundo, na realidade que eu acreditava, eu só tinha uma visão de sucesso, que era crescer dentro do ambiente corporativo, alto escalão e tudo mais. No meio do caminho, eu encontrei as terapias, me encontrei e falei assim: meu Deus, não é isso que eu quero. E fiz a transição. Então, hoje eu atuo como terapeuta. Só que uma terapeuta, para ser terapeuta, ela precisa se curar. A gente não consegue ajudar outra pessoa quando a gente ainda está dolorida. E às vezes acontece esses reboliços dentro da gente, porque nós mergulhamos, né, Jana? Fala a verdade. Sim. A gente vai lá no fundo, 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 fundo da nossa alma para saber o que precisa ser resolvido, para estar saudável para atender. Eu E até esse, brinco, Lu, desculpa, eu até imagina, brinco, Lu, que é assim, né? Que às vezes as pessoas falam, ai, mas você caiu ali. Eu falei, meu amor, não precisa apontar pra mim, não, porque eu já caí, eu já esfreguei a minha cara lá na lama e tive que limpar ela e subir de novo, porque quando a gente trabalha com a terapia, a gente, e eu acredito muito nisso. Quando chega uma pessoa com um tipo de problema pra mim, Lu, eu sempre falo assim, divindade, cura em mim. Porque se essa pessoa trouxe esse problema, algo em mim precisa ser curado. Exatamente para que eu possa ajudar, entendeu? Então eu sempre acho assim, cura em mim, né? E isso é um momento que às vezes a gente acha que terapeuta não tem problema, né? É justamente por ter muitos problemas que a gente veio para terapia. sim, Primeiro a gente entra para cuidar da gente na terapia e depois a gente estuda aquilo que nos curou. sim, sim. Eu tenho um mentor que ele diz assim, ó, a nossa cura para o mundo é a cura que acontece na gente. Então, hoje, eu só consigo guiar outras mulheres a sair da sombra e do autoabandono e se reencontrar com liberdade e leveza por isso. E essa jornada, ela não é tão gostosinha, ela é libertadora. Eu não me arrependo de cada passo que eu dei ao longo desse caminho, mas que às vezes eu penso em desistir, muito. Muito. Às vezes eu falo pro meu marido, hoje eu acordei com vontade de jogar tudo pro alto e vender coco na praia. Ô Lu, e aí eu fico pensando assim, nesse desistir aí, que a gente pensa em desistir mesmo, né? E nesse processo de dor que você falou da sua criança, né? Que era aquela criança tímida e depois a adolescente que não tinha coragem e a adulta que não tinha forças, né? Nesse trajeto aí da tua vida, né? Quem foram as pessoas que te ajudaram nos momentos mais difíceis? Você teve uma rede de apoio ou você precisou lutar sozinha? Em quem ou em o que você se apoiou? Olha, eu só sou quem sou porque eu tenho apoio. Eu não teria saído de onde eu estava sozinha. Porque, primeiro, quando me disseram quem é você, quando me perguntou quem é a Luane, veio de alguém. E aí esse alguém me despertou para buscar apoio. Então foi a primeira rede de apoio que eu tive. Quando eu me vi no meu relacionamento num limbo, eu saio ou eu fico. E eu falei, tá, eu fui buscar apoio, eu fui buscar constelação familiar, veio o meu apoio dali. E hoje os meus apoios são o meu marido, que é o que tá perto, é o que ouve choro, é o que ouve vitória, é o que celebra comigo. As minhas amigas, eu falo que ter amigas é um presente do céu. Você poder sentar e tomar um café com elas e dizer sem filtro é um presente divino. As minhas amigas. E hoje, com a espiritualidade em dia, eu consigo dizer que Deus me guiou nessa jornada. Porque antes eu tinha um desafio com relação à religiosidade, religião em si. Então, na minha cabeça, Deus e religião estavam dentro de uma caixinha só. Quando eu tirei ele de dentro dessa caixinha e eu entendi que ele habita em mim, aí sim, a transformação aconteceu e essa conexão espiritual acontece. Então, não, sozinha eu não teria feito nada, Jana, nada.
Ô Lu, e o que que você gostaria de ter ouvido naquela época lá dos desafios? Eu não gosto da palavra dificuldades, eu acho que ela pesa muito, sabe? Mas assim, o que que você gostaria de ter ouvido naquela época e não ouviu de ninguém? Olha, que pergunta, minha senhora. O que eu gostaria de ter ouvido? Ai, eu acredito que é isso. Não tenta, você não precisa fazer tudo sozinha. Você não precisa dar conta sozinha. Você não precisa ser forte. A guerreira tá te matando. Eu queria muito ter escutado isso. Eu acho que todos nós queríamos ter escutado isso. Ô Lu, e aí eu vou te perguntar assim, ó, teve algum momento específico, uma decisão, um acontecimento que virou a chave na sua vida? Eu sei que você falou daquele mergulho e tal, mas assim, algo que realmente falou, cara, chega, acaba aqui. Foram alguns É assim, momentos. o que você fez de diferente quando resolveu recomeçar? Olha, eu sou uma mulher que recomeça muito. Eu não tenho medo de recomeçar as coisas. Mas teve um recomeço que foi bem importante e que foi até é um marco na minha história. Quando eu decidi empreender, eu comecei como educadora financeira. E aquilo, eu fui com a cara e com a coragem, mas ficava assim, de um lado para o outro, gente, não era isso, não era isso. Parei, falei assim, não é isso. No meio desse caminho, eu fui buscar, continuei meu processo, minha jornada de autoconhecimento, encontrei um mentor que que fez uma imersão, onde ali eu acessei a minha essência profunda da criança interior. A minha liberdade estava escondida naquela menininha que estava silenciada. Aquele momento, Jana, eu saí da mulher que tinha um valor de segurança forte e vim para a mulher que o valor de liberdade gritava. Naquele momento eu ainda estava no corporativo e foi depois dessa imersão que eu disse: não é isso que eu quero para minha vida. A minha criança grita por mais, por um emprego mais leve, por um trabalho que me enche de alegria. Eu amava o meu trabalho corporativo. Eu amava o meu trabalho corporativo. Não era um trabalho ruim, era um trabalho muito bom, mas ele já não me preenchia mais. Então, aquele foi um momento de transição, onde eu me desvencilhei de rótulos e de uma Luane que eu achava que eu era. E encontrei a minha essência de verdade. Então, ali foi um ponto de virada bem importante na minha jornada. Tanto que tem foto. Não sei se você já viu uma foto que eu tenho jogando folhas para cima. Sim. Aquela foto veio desse momento. Jana, eu jamais sentaria no chão de vestido branco. Pra você ter uma ideia. Meu Nunca, Deus, olha lá, tá vendo? nunca. E são coisas que a gente acha que, ai, não tem significado, mas tem, né, Lu? Sim, Então, esses foram os seus primeiros passos para sair do olho do furacão ali. sim, sim. Eu vejo. Eu, como que eu trago isso para você, Jana? Porque eu tenho um desafio de olhar para trás. Eu sou visionária, então eu olho muito para frente. O que passou, passou. Então eu tenho esse desafio de trilhar a minha jornada com detalhe. Eu estou fazendo isso, estou escrevendo para poder conseguir explicar ela com mais detalhes, né? Mas foram muitos pontos de virada. Foram muitos pontos onde eu saí, eu ia pro limbo e voltava. O primeiro limbo era o limbo de não saber quem eu era. O segundo limbo foi o limbo de não aceitar quem eu sou, meu corpo. Do tipo, brigar com a minha menstruação, com o meu ciclo menstrual, brigar comigo, achar que eu tava gorda demais, magra demais, que eu era feia, que eu era bonita. Enfim, teve esse limbo. Teve o limbo do meu relacionamento que eu achei que eu ia perder o meu marido. Então foram alguns limbos. Esse ponto de virada que eu trouxe para você, ele foi a chave da transformação. Tudo começou a mudar a partir dali. Se eu te perguntar assim, o que você conseguiu conquistar que antes parecia impossível? Meu relacionamento saudável. Que Essa é a minha delícia! maior conquista até hoje. Eu poder saber que eu tenho um colo que me acolhe, que eu me sinto segura, que eu me sinto protegida, que eu me sinto eu. Esse apoio emocional, fala-se muito sobre, como é que fala do masculino?
a palavra me fugiu. Um provedor. Fala-se muito do provedor, mas as pessoas não explicam que um homem provedor, ele não é provedor só financeiro. Ele é provedor financeiro, emocional. E eu me sinto neste lugar, neste momento. Nós construímos esse relacionamento. A gente tá junto. Ai, Jesus amado, se eu falar errado, mas vai ser errado mesmo. São quase 20 anos são 19 anos de relacionamento. São 19 anos. Eu comecei a namorar, eu tinha 16. Então, hoje, a gente construiu essa relação saudável, com troca, com conversa, com maturidade. Ô, Lu, e é tão bom, né? Eu tenho isso no meu casamento, assim, o João Paulo é o meu porto seguro. Ele é aquela pessoa que me vê cair todas as vezes, cara, e tem uma paciência incrível de ir lá, me dar a mão e falar, bora, bora, que esse aí não é o teu lugar, levanta. Vambora, apoia, segura em mim que eu te carrego, É, sabe assim? é. Então é muito bom a gente poder transmitir esses relacionamentos assim que a gente sabe que já teve sim seus desafios, tem os desafios. Infelizmente, assim, não existe aquele relacionamento de contos de fada que você nunca se desagradou, né? E eu nem sei se é infelizmente, viu, Lu? Porque é tão bom quando a gente cresce juntos, né? E assim, eu tô com o João Paulo há 28 anos. Então, assim, um pouquinho só mais que você. Só um pouquinho. E assim, a gente já passou muita coisa e é muito bom ter esse apoio, né? E, e Lu, quais foram as mudanças mais significativas em você? A minha aparência mudou 360. Eu era uma mulher de cabelo liso que tentava me encaixar dentro de um padrão que definiram que eu tinha que caber. E que o momento em que eu decidi assumir o meu cabelo cacheado e a mulher feminina que eu sou, sair da mulher rígida, brava, que tava sempre com a cara irritada, entrar pra mulher feminina e leve, a mudança mais visível é essa. Tanto que, no momento em que essa transição aconteceu, as pessoas me diziam: você tá diferente. O que aconteceu com você? Nossa, mas parece que você tá com brilho. Eu não tô entendendo que brilho é esse. Você não tava assim. Ai, que delícia! Ô, Lu, e que sonhos você ainda quer realizar e já estão próximos? Olha, eu sou uma mulher ambiciosa, né? Então, um sonho que ainda não tá muito próximo, mas que eu quero realizar, eu quero morar de frente para o mar. O que está mais próximo é me tornar palestrante. Eu tô caminhando para esse lugar, é algo palco, né? A atriz, que é o quê? Ela quer palco, né, minha senhora? Quero palco. Então, o caminho que eu tô seguindo é para as palestras, porque o que arde no meu coração é dar voz para mulheres. É isso que me faz. Eu vou falando e vou me arrepiando. É esse o meu sonho mais latente. Esses são alguns. Eu tenho uma lista de uns 10 que a gente ficaria aqui até, só Deus sabe quando conversando. Mas o mais latente, que tá caminhando para estar próximo, é esse de me tornar palestrante. Que delícia, vai conseguir. Logo vamos assistir palestras da Lu pelo Brasil e mundo. Amém. Lu, se alguém que está assistindo agora ou que vem assistir depois estivesse sentindo no fundo do poço, o que você diria para essa pessoa? Você só precisa dar um passo sozinha. Só um. Que eu te pedir ajuda. Não tenta ficar aí sozinha para resolver as coisas. Não tenta. Porque a tua mente, ela está condicionada a te manter aí. Você vai precisar de alguém que te apoie. Esse alguém pode ser uma amiga, pode ser um familiar, pode ser um terapeuta, mas você precisa de pelo menos uma pessoa que você levanta a mão e peça ajuda. E peça essa ajuda sabendo que essa pessoa vai conseguir te guiar até alguém. Porque às vezes, Jana, o que eu percebo com a palavra ajuda é que as pessoas esperam que faça por ela. É por isso que eu busco não usar a palavra ajuda, escolho guiar, apoiar, conduzir, porque aqui é a pessoa tomando a vida dela nas mãos. Ela ganha a autonomia de fazer com a vida dela o que ela quer. Você levanta a mão e pede ajuda. Ok, ali naquele momento você precisa. Mas toma cuidado.
de para quem é essa ajuda que você está pedindo e tenha para que essa pessoa te guie e não tente te salvar, sabe? Sim. O Lu, você sabe que uma coisa que teve um momento da minha vida que eu passei e agora já começa até a me emocionar, porque eu sou chorona mesmo, sabe? E a ajuda veio de uma música. Você acredita? Acredito. Cara, uma música do Thales Roberto chama Resposta. É essa música, ela toca muito no meu coração até hoje, né? E todas as vezes que eu ouço, eu agradeço, porque fui eu sozinha naquele momento ali, muito difícil, e que aquela música, eu falei com Deus, assim, eu estava dirigindo, e eu falei com Deus, olha Deus, eu preciso de um caminho, me mostra. E aí, a música tocou no rádio, minha querida. Aí eu falei, Senhor, eu sabia que era rápido, mas eu não pensei que fosse tanto. E, amiga, é uma música que me toca muito, 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 sabe? E naquele momento, Deus falou para mim exatamente o que você falou aí agora. Não busque ninguém para te salvar, busca alguém para te apoiar. Porque na música ele fala assim que a gente vive é de milagres. Só que o que ele fala é assim, que o mundo vive tentando nos derrubar. E que a gente vive de milagres. E que aí o mundo nos pede respostas, mas que a gente não sabe qual é a resposta, mas que a gente sabe que ele vai fazer, Sim. né? E aí, assim, para mim foi aquilo ali que, sabe, naquele momento que eu tava dirigindo em prantos, chorando, abalada, né? Que eu falei, Deus, eu preciso de você, eu preciso que você me mande uma direção. E ele me mandou essa música. E assim, então, às vezes a gente pensa, né, que é estar atento aos pequenos detalhes, né, Lu? Sim. E eu acredito muito nisso, Jana, porque muitas mudanças que eu vivi, muitos insights que eu tive vieram com músicas. Moana me faz chorar. Frozen, a Frozen 2, que é a música do que ela canta da intuição, me faz chorar. Isa, aquela que ela se perdeu tentando se Se encontrar, encontrar. essa foi uma das músicas que me fez chorar muito. Então, às vezes, essa ajuda a gente. Perfeito isso que você trouxe, Jana. Às vezes a gente está esperando de alguém e esse alguém, às vezes, é nós mesmos, através de uma música. É. Muito rico isso. E qual a maior lição que a sua trajetória te ensinou? A maior lição que a minha trajetória me ensinou. Confiar em mim é sempre a melhor escolha. Que Sempre. lindo, Sempre, verdade. sempre a melhor escolha. É Como você, fácil? Não. é, Mas e como você transforma a sua dor em força e luz para os outros? com o meu trabalho. Com o meu trabalho. Se você puder definir a sua trajetória em uma frase ou uma palavra, qual seria? Uma palavra e uma frase, que é, a frase é, eu descobri que eu posso ser feliz e não apenas forte. E a palavra que resume essa frase é leveza. Ai, que Jana, lindo. eu era muito pesada, Jana. Eu carregava muitos pesos. Eu carregava o peso de todo mundo. E essa palavra leveza, ela veio como um presente. Então, eu dou de presente para vocês que estão assistindo. Anotem. Eu espero que você encontre tempo para ser feliz e não somente forte. As dores não nos definem, né, Lu? Ela só faz vir à tona a mulher ou a pessoa única, cheia de luz, e que aí a gente é capaz de iluminar o caminho das outras pessoas, né? A dor é uma bússola, né, Jana? A dor é uma bússola de para onde você precisa olhar para mudar. Ô Lu, você sabe uma coisa que eu estava conversando ontem até com o João Paulo, é que eu falei assim, você sabe o porquê que a gente cria tanto problema e tanta dor para nossa vida? Porque é só na dor e nos problemas que a gente está no presente.
Uhum. É verdade. Porque na maior parte do nosso tempo, do nosso dia, ou a gente está olhando para o passado, revisitando mágoas, ressentimentos, ou a gente está no futuro e a gente nunca está presente. Aí, quando a gente está muito fora do presente, a gente cria uma dor e um problema para trazer a gente para o presente de novo. Então, vamos embora estar no presente, gente. Vamos deixar esse negócio de ficar criando dor e problema no mundo, Exatamente. né? Eu tava falando isso com o João Paulo ontem. Eu falei, cara, você sabe que eu acho que é isso. A Mas, gente precisa viver o presente. mas Jana, é desafiador viver o presente. É, Porque o que que eu vejo? A pessoa, quando ela tá muito depressiva e triste, ela tá lá no passado, remoendo o que passou. A pessoa que tá ansiosa, ela tá lá no no futuro. futuro, com o que pode acontecer. Mas a Exato. única coisa que ela não presta atenção é que o agora é o que ela tem controle. O passado é história, é informação que ela pode acessar para aprender. Só que o futuro, ele só vai existir baseado no que ela está fazendo agora, Exatamente. no hoje. Então, se o seu futuro hoje, se o seu presente hoje tá do jeito que tá, esse vai ser o seu futuro. Presta atenção, vou falar de novo. O que você está fazendo hoje, na sua vida hoje, é o que vai acontecer no seu futuro. Então, o que que você quer fazer com o seu futuro? Comece agora. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. O que que você pode fazer hoje? Ah, eu vou para academia, eu vou começar a beber mais água, eu vou hoje. Entende? É isso. Lu, eu quero agradecer muito, 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 assim, essa live riquíssima, essa amorosidade, leveza que você trouxe, de dividir a sua história, as suas dificuldades e trazer também as suas vitórias, o seu caminho de sucesso que você está trilhando. E eu sempre falo que o caminho do sucesso, o sucesso você nunca tem ele por inteiro, porque você chega onde você queria e você quer mais. Então, o sucesso é um caminho que você vai trilhar a vida toda, né? Então, eu queria muito, muito, muito agradecer toda essa partilha, a sua disponibilidade, a sua leveza, os seus ensinamentos, porque assim, foi tão rico que eu vou assistir ainda umas 15 vezes, porque tem coisas que eu queria anotar. Porque eu sou assim, olha, Lu, eu anoto tudo, tá vendo? Eu E te aí teve entendo. coisas que eu consegui anotar, mas eu não consegui, eu não anotei tudo, sabe? E uma coisa que eu fiquei lá no início, você falou assim, que você se sentia um ET, né? E aí hoje eu te convido assim, vem ser mais você e menos ET, porque você é muito maravilhosa, cara. Tem nada Olha, de ET aí. eu vou dizer para você que eu gosto de ser ET. Ai, que bom, eu também. Eu gosto, porque assim, aquariana que sou, ser diferente, ai, é o máximo. Eu fico assim, me achando. Hoje em dia eu gosto. Antigamente eu me sentia estranha, sabe? Tipo, a estranha no ninho, ó. A ovelha, o meu mentor chama de ovelha mística, a ovelha negra. Então, eu gosto. Gosto de ser Então, ET e você gosto de sabe ser eu que mesma. ah lá, tá vendo? Você pode ser você sendo um ET e tá tudo bem. Exatamente. Lu, obrigada, meu amor. Gente, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que estiveram aqui e que ainda vão estar. Compartilhem a live, porque eu acho que tem muita coisa boa aí nessa história, nesse sorriso da Lu, é, nessa sabedoria em palavras que ela trouxe aqui pra gente. Então, eu só tenho a agradecer, desejar a você muito, muito, muito sucesso, tá? Amém. E saiba que estamos aqui precisando, é só gritar. Que a gente. Opa, pode deixar que eu estendo a mão e grito. Isso! Tá bom, querida? Beijo, beijo para todos. Tchau, tchau.